Bruno. Tu tá com esse roteiro? Tu tá com esse roteiro? Como? Fica mais do programa? É alguma cópia aqui. Preferido. Eu só vou falar mais para o palestrante. É porque está me cobrindo aqui, não vou botar. Muito bom dia, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos ao segundo Fórum de Governança do Poder Judiciário, uma realização do Tribunal de Justiça de Pernambuco com o apoio da Rede Governança Brasil. O Tribunal de Justiça de Pernambuco foi criado pelo alvará de 6 de fevereiro de 1821, assinado por Dom João VI, então rei do Brasil, Reino Unido ao de Portugal, recebendo, na ocasião, o nome de Tribunal da Relação de Pernambuco. Sua instalação ocorreu no dia 13 de agosto do ano seguinte, no imóvel do antigo Erário Régio, com algumas salas adaptadas às pressas e com móveis ainda improvisados. Após algumas mudanças, o TJPE está no prédio do Palácio da Justiça, onde permanece até os dias atuais. O Tribunal de Justiça de Pernambuco tem buscado garantir os direitos individuais, coletivos e sociais, resolvendo conflitos entre cidadãos, entidades e Estado da maneira mais pacífica e harmoniosa possível, sempre mantendo sua autonomia administrativa e financeira, que são garantidas pela Constituição Federal. Possuímos um volume de processos que presta efetivo serviço e resultado aos cidadãos. Temos como diretriz a função de julgar todas as causas que não se enquadram na competência da Justiça Especializada, Federal, do Trabalho, Eleitoral e Militar. Entre os tipos de demandas recebidas na Justiça Pernambucana estão a maioria das ações cíveis, indenizações, cobranças, direito do consumidor, etc., dos crimes comuns, processos das áreas de família, infância e juventude, falências e recuperações judiciais e registros públicos, execuções fiscais dos estados e municípios, e por essa razão a Justiça dos Estados é considerada a mais próxima do dia a dia dos cidadãos. Dessa maneira, pautados nos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, integridade e eficiência, com ética, transparência e prestação de contas, buscamos resolver conflitos da sociedade no âmbito de nossa competência para a preservação dos direitos por meio do julgamento de processos com métodos adequados para mais lídima justiça. Mencionamos que, de maneira visionária, o Tribunal de Justiça de Pernambuco tem intensificado a capilarização da governança, gestão de riscos e compliance públicos em suas ações e atividades, sempre voltando o seu foco a melhores serviços em favor de toda a sociedade. Por esse motivo, realizamos, na data de hoje,
O evento, com apoio especial da Rede Governança Brasil, RGB, instituição que nasceu de um sonho com a missão de disseminar, fomentar e apoiar a implantação da governança pública e privada no Brasil e na América Latina, com integração, estimulando a cultura da governança na sociedade. A RGB, com todos os seus voluntários, vem realizando um trabalho memorável para a sociedade, convergindo seus esforços em tornar a administração pública mais íntegra e eficiente todos os dias, com o trabalho de seus colaboradores para transformar o Brasil. Assim, senhoras e senhores, este fórum tem por objetivo estimular a participação de servidores e magistrados no processo de aperfeiçoamento da gestão do judiciário pernambucano, no que tange à melhoria da produtividade e eficiência na prestação jurisdicional. Desejamos aprimorar o conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle para melhor avaliar, direcionar e monitorar a administração, com vistas à condução das políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. Todo o evento será híbrido, ou seja, presencial e com a transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do TJPE e da RGB. Vamos, portanto, formar neste momento a mesa de honra que presidirá esta cerimônia, convidando o excelentíssimo senhor desembargador Fernando Cerqueira Norberto dos Santos, presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Convidamos o excelentíssimo senhor desembargador Adalberto de Oliveira Melo, diretor-geral dessa Escola Judicial do Tribunal de Justiça, SMAP, também nosso anfitrião. Que recebem a seguir as demais autoridades que integrarão esta mesa, recebendo inicialmente o excelentíssimo senhor ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União e embaixador da Rede Governança Brasil. Convidamos o excelentíssimo senhor Dr. Carlos Felipe Córdoba Laharte, Controlador-Geral da República da Colômbia. Convidamos o excelentíssimo senhor desembargador André Guimarães, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Convidamos o excelentíssimo senhor desembargador José Arthur de Carvalho Pereira, superintendente adjunto da Superintendência Administrativa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Vamos receber a seguir a excelentíssima senhora desembargadora Deise Andrade Costa Pereira, coordenadora estadual da Mulher do TJPE. Convidamos o excelentíssimo senhor desembargador Honório Gomes do Rego, do TJPE. E também, prestigiando este evento, o excelentíssimo senhor desembargador Évio Marques da Silva, do TJPE. Vamos convidar, nesse momento, para integrar a mesa, representando o Ministério Público de Pernambuco, a excelentíssima senhora Subprocuradora-Geral de Justiça, doutora Zulene Santana Norberto.
Composta, portanto, a mesa de abertura deste segundo Fórum Governança Brasil. Vamos, antes de registrarmos e saudarmos as demais autoridades presentes, convidar a todos para ficarmos em posição de respeito e ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro em vídeo gravado pelo coral do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Com vocês, as vozes da justiça. Podem sentar. Queremos agradecer sempre a participação do coral do Tribunal de Justiça de Pernambuco, integrado por servidores do Tribunal de Justiça e regido pela maestrina Amilca Aniceto. Queremos, nesse momento, registrar e agradecer algumas presenças. Doutora Tatiana Camarão, assessora técnica especializada da Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e voluntária da Rede Governança Brasil, e integrantes da delegação da Colômbia, doutora Tânia Hernandes, diretora do Centro de Estudos Fiscais, a médica Maria Fernanda Rangel, diretora do DIARI, Coronel Juan Pablo Rodrigues, oficial de ligação e segurança, e o sargento Oscar Eduardo Gonzalez, chefe do esquema de segurança da comitiva da Colômbia.
Queremos registrar a presença do Dr. Flávio Feitosa Costa, coordenador de governança de TI do CNJ e vice-presidente da Rede Governança Brasil, doutora Renata Andrade Santos, presidente do Conselho Fiscal da Rede Governança Brasil e coordenadora do Comitê de Desenvolvimento Sustentável da RGB. O excelentíssimo senhor Dr. Gleidson Lima, juiz corregedor auxiliar, representando a Corregedoria Geral de Justiça de Pernambuco, Dr. Hélio Braz, juiz corregedor auxiliar da Corregedoria Geral, doutora Paula Malta Rego, juíza diretora do Fórum da Capital, juiz de direito Dr. Eduardo Guilhot, juiz corregedor auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça. Queremos também registrar a presença do juiz Frederico Thompson e da juíza Catarina Villanova, juízes assessores especiais da presidência do TJPE, da doutora Márcia Carvalho, diretora-geral do Tribunal de Justiça de Pernambuco, doutora Germana Laureano, procuradora-geral do Ministério Público de Contas, demais autoridades, senhoras e senhores. Anunciamos neste momento a palavra de saudação e abertura do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Fernando Cerqueira Norberto dos Santos. Senhores e senhoras, muito bom dia a todos e todas. Quero dizer que é uma satisfação muito grande o Estado de Pernambuco sediar esse segundo Fórum Nacional de Governança e dar as muito boas-vindas a todos os senhores e senhoras, dizendo da nossa satisfação imensa de estarmos todos aqui reunidos e recebendo uma delegação da Colômbia, chefiada pelo ministro controlador-geral da Colômbia. Portanto, é uma honra muito grande e este fórum se reveste de importância internacional, vez que a RGB se instala em todos os países da América Latina para disseminar a cultura da governança pública em todas as instituições. Eminente desembargador Adalberto de Oliveira Melo, diretor-geral da Escola Judicial de Pernambuco, nós agradecemos a gentileza de Vossa Excelência em nos receber em sua casa, nessa belíssima casa, uma das escolas judiciais mais bem referenciadas de todo o nosso país. Caríssimo e excelentíssimo senhor ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União e embaixador da Rede Governança Brasil. Caríssimo doutor Carlos Felipe Córdoba Laharte, ministro controlador-geral da República da Colômbia. Excelentíssimo senhor desembargador André Guimarães, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Excelentíssimo senhor desembargador José Arthur de Carvalho Pereira, superintendente adjunto da Superintendência Administrativa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que sediou o primeiro evento agora em novembro.
Excelentíssima Senhora Desembargadora Deise Andrade Pereira, Coordenadora Estadual da Mulher. Excelentíssimo Senhor Desembargador Honório Gomes do Rego, do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Excelentíssimo Senhor Desembargador Évio Marques, do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Excelentíssima Senhora Subprocuradora-Geral de Justiça e, no momento, ocupando a chefia do Ministério Público do Estado de Pernambuco, doutora Zulene Santana de Lima Norberto. Caríssimos amigos, hoje estamos reunidos aqui no Estado de Pernambuco, na cidade do Recife, a Filadélfia brasileira. Aqui começou a República do Brasil. Aqui foi fundado o Exército Brasileiro. Aqui, nesse estado, foram travadas as batalhas que honram o nosso país pela independência e pela luta de liberdade de toda a nação brasileira. Pernambuco, portanto, é histórico, único e primeiro em todo o país. E cedia, neste momento, um dos maiores simpósios em importância a nível nacional e internacional, que é o segundo Fórum de Governança Pública, não apenas para o Judiciário, mas de governança pública, para discutir assuntos importantíssimos, especialmente para a boa administração do Poder Judiciário. A governança é responsável por estabelecer a direção a ser tomada por qualquer instituição pública, com fundamento em evidências e levando conta os interesses da sociedade. O judiciário é um poder secular que vem buscando, ao longo do tempo, se modernizar para continuar atendendo às demandas dos nossos cidadãos e cidadãs. Nos últimos anos, enfrentamos uma pandemia que acelerou e muito a transformação digital pela qual a justiça está passando e trouxe novos paradigmas para a prestação do serviço público. No ano de 2021, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em parceria com a Rede Governança Brasil, promoveu o primeiro Fórum de Governança no Poder Judiciário. A experiência na prática, o evento foi naturalmente um sucesso e inspirou para que o Tribunal de Justiça de Pernambuco pudesse sediar o segundo fórum. Foi em Minas o primeiro encontro dos tribunais de justiça brasileiros para discutir as práticas adotadas no judiciário, para avaliar, direcionar e monitorar os resultados do trabalho prestado à sociedade. Agora, o nosso tribunal tem a satisfação de sediar o segundo Fórum de Governança, em parceria com a Rede Governança Brasil, dando continuidade à troca de experiências e ao monitoramento das execuções dos planos locais em relação à estratégia nacional do Poder Judiciário. Os fóruns representam, nesse sentido, a realização prática e viva da governança corporativa. Além de debater e contextualizar sobre a governança no judiciário, desde a temática da integralidade e parametrização de dados, perpassando pela governança da tecnologia, pessoal
e contratação. O segundo fórum terá 2 eixos principais, que é o compartilhamento dos programas de integridade e lapidar, experiências exitosas implementadas no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a apresentação da proposta de política de integridade de contratações com base na Resolução 347 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça e do Código de Conduta do Tribunal de Pernambuco. Os que integram a gestão do Poder Judiciário são responsáveis por planejar a forma mais adequada de implementar as diretrizes estabelecidas, executar os planos e fazer o controle de indicadores e de riscos. Assim, considero uma honra ter a oportunidade de receber em nosso Estado este Fórum de Governança, já no final do meu mandato à frente da Suprema Corte de Justiça do Estado de Pernambuco, mas que resultará em um documento com propostas de políticas de governança e de integridade das contratações do Poder Judiciário, bem como um código de conduta das contratações do Judiciário, destinados aos agentes públicos, vinculados diretamente a este poder, documentos valiosos que poderão subsidiar a próxima gestão do Judiciário. Este evento foi organizado com todo o cuidado, com uma programação rica em palestras e debates com especialistas, buscando induzir a mudança cultural no sistema de justiça, promover a atuação em rede colaborativa dos diversos órgãos da área e fomentar a disseminação de boas práticas. Desde o início de nossa gestão, em fevereiro de 2020, aqui fizemos realizar, com especialistas do Tribunal de Contas da União e sob a direção de doutora Márcia de Carvalho, até então Controladora-Geral do Supremo Tribunal Federal, e que aceitou o convite nosso de vir ser a diretora-geral do nosso tribunal. Aqui estabelecemos, na verdade, o primeiro simpósio sobre governança pública no Estado de Pernambuco. E estabelecemos como objetivo tornar o judiciário ágil, eficiente, estruturado, coordenado, com avaliação de necessidades, busca de recursos e execução de projetos. Para isso, observamos uma série de medidas que precisariam ser tomadas para aprimorar o funcionamento do tribunal e a prestação de serviço. Assim começamos, de uma forma profissional, a gestão do Judiciário. Mas em março de 2020, tivemos o início da pandemia, afetando todo o nosso planejamento. Tivemos que nos readequar às circunstâncias daquele momento e introduzir a forma remota de trabalho, com o propósito maior de preservar a vida das pessoas. O que poderia ter sido um verdadeiro obstáculo para o trabalho, na verdade, terminou sendo um indutor de uma grande transformação na administração pública. O nosso tribunal se manteve, em todo esse tempo, como um dos 10 tribunais mais produtivos do país. E em 2021, recebeu do Conselho Nacional de Justiça
o selo prata de qualidade, alcançando a pontuação de 60,2% na premiação que avaliou critérios sistematizados em 4 eixos temáticos: governança, produtividade, transparência e tecnologia. Valendo ressaltar que, em transparência, o Tribunal de Pernambuco obteve a maior pontuação. Isso mostra, portanto, o amadurecimento e o profissionalismo da gestão. O comprometimento de todos que integram este judiciário: magistrados, magistradas, servidores, servidoras, advogados, integração com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com o Tribunal de Contas do Estado, com a Assembleia Legislativa do Estado e, finalmente, com o governo do Estado. Senhores, estamos, neste momento, e prestes a aproveitar um dos melhores momentos para discutirmos o que há de mais importante na gestão pública, que é a governança, a organização, a estruturação. Há uma distinção entre os conceitos de governança e política. A política envolve processos pelos quais um grupo de pessoas, talvez com opiniões ou interesses divergentes, chega às decisões coletivas geralmente consideradas vinculativas para o grupo e aplicadas como políticas comuns. A governança é diferente. Transmite os elementos administrativos e processuais do governo, e não os antagônicos. Tal argumento continua a assumir a possibilidade da tradicional separação entre política e administração. A teoria e a prática do governo contemporâneo às vezes questionam essa distinção, afirmando que tanto a governança quanto a política envolvem aspectos do poder e responsabilidade. O ponto fundamental a partir do qual se desenvolve o conceito de governança pública é o gerenciamento das relações entre as partes interessadas. Sob essa perspectiva, os atores estatais estão em contínuo processo de negociação com a sociedade. Governança pública pode ser definida, portanto, como arranjos de natureza pública que permitem a participação de todos os interessados, sob a coordenação do Estado, na solução dos problemas comuns, possibilitando a entrega de serviços públicos de qualidade, bem como o controle da atividade social. É um momento único, senhores. Parabenizo a todos os senhores que estão aqui, comprometidos com a administração pública do Estado de Pernambuco, em todos os níveis. Porque aqui serão apresentados e discutidos temas de relevância para a produção de uma gestão eficiente, estruturada, organizada e, especialmente, o que é fundamental em uma administração pública: o exercício do princípio da continuidade de gestão e administrativa. Para isso, precisamos tanto obedecer
aos princípios da governança. E é por isso que nós estamos aqui, e na qualidade de chefe do Poder Judiciário, dou as boas-vindas a todos os senhores e senhoras e desejo que todos possam usufruir desses momentos importantes que serão coordenados pela Rede de Governança Brasil, sob a orientação do ministro Augusto Nardes, o maior especialista em nosso país em matéria de governança. Muito obrigado a todos. Queremos, senhoras e senhores, registrar a presença e convidá-la para integrar a mesa de honra, excelentíssima senhora conselheira Tereza Dueire, presidente e vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Doutora Tereza. Senhoras e senhores, anunciamos a seguir a palavra e saudação do excelentíssimo senhor desembargador Adalberto de Oliveira Melo, diretor-geral desta Escola Judicial de Pernambuco, SMAP. Bom dia a todos e a todas. Eu cumprimento, primeiramente, o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Fernando Cerqueira, e o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, saudando, então, todas as autoridades anunciadas pelo cerimonial e cada participante do segundo Fórum de Governança do Poder Judiciário. É uma honra para a Escola Judicial de Pernambuco receber este encontro. Sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa casa, virtual ou fisicamente. A governança no setor público está relacionada a questões como transparência e colaboração. Trata-se de um conjunto de iniciativas que auxilia no processo de tomada de decisões, aliada a questões como liderança, estratégia e responsabilidade. Isso é o que nos motiva, enquanto pessoas voltadas e comprometidas com prestação de serviço qualificado à população. Apenas conscientes dessas questões, podemos avaliar contextos e tratar estratégias mais eficazes para as atividades desenvolvidas. Ciente da competência da equipe organizadora do evento e de palestrantes, aliada ao comprometimento de cada participante deste fórum, tenho certeza das importantes trocas de experiências que ocorrerão neste encontro. Parabéns à Rede Governança Brasil e ao Tribunal de Justiça de Pernambuco pela iniciativa, destacando o papel de liderança do desembargador presidente Fernando Cerqueira na formação de competente time que soube conduzir o TJPE
em meio a todas as incertezas de um biênio marcado por grandes mudanças em nossas vidas. Nós, TASMAP, caminhando para o fim de nossa gestão, à frente da Escola Judicial, somos gratos pela oportunidade de sermos sede deste segundo Fórum de Governança do Poder Judiciário nesta reta final de compromissos. Desejo sucesso ao evento, agradecendo as oportunidades de recebê-lo e de contribuir para a sua realização. Muito obrigado. Agradecemos ao desembargador Adalberto Melo e, neste momento, convidamos a todos para ouvirmos uma mensagem gravada em vídeo para estes momentos do excelentíssimo senhor ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça. Inicio minhas palavras trazendo ao conhecimento de todos o livro da sabedoria, com relação à fé, o amor e a esperança. Todos nós temos uma missão de combater o bom combate, encerrar a carreira e guardar a fé. Assim, saúdo a todos e a todas, e é com grande satisfação que hoje participo da abertura deste segundo Fórum de Governança do Poder Judiciário Brasileiro, realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, em parceria com a Rede de Governança do Brasil. Agradeço ao presidente do Tribunal de Justiça, desembargador, amigo e irmão, Fernando Cerqueira Norberto, pelo convite para participar desta cerimônia de abertura e pela oportunidade de trazer breves considerações sobre o tema. Estamos diante de um momento de grande oportunidade que o Tribunal de Justiça de Pernambuco está propiciando aos profissionais de todas as áreas do direito de fomentar a compreensão e a discussão dos mais variados aspectos de gestão e governança do judiciário brasileiro. Debater o tema proposto de forma tão aprofundada e qualificada torna mais fácil e eficiente a compreensão da importância da rede de governança colaborativa do Poder Judiciário, que foi criada pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da Portaria 138/2013, com competência para propor as diretrizes nacionais, impulsionar sua implementação, monitorar e divulgar os resultados. A justiça brasileira passa por uma espécie de crise de superdemanda, caracterizada pelo excessivo número de casos novos remetidos ao Poder Judiciário diuturnamente. Constatamos que o número de processos que chega aos nossos tribunais é muito superior à capacidade dos órgãos do sistema de justiça de encaminhar solução para esses litígios. Mesmo com alto nível de produtividade dos magistrados e servidores. Repito, é razoável admitir que há certa desarmonia entre a expectativa do cidadão em relação à atuação do judiciário e o real desempenho da justiça
além do custo considerável para os cofres públicos. Daí decorre a constatação de que os serviços apresentados pelo sistema judicial ainda não estão em plena sintonia com as necessidades do cidadão e da cidadã, uma vez que não é possível afirmar que o judiciário concretize na sua plenitude a missão de realizar a coesão, a pacificação social a um custo razoável, de forma acessível, em um tempo adequado. Mesmo sabendo que a atuação do judiciário alcança mais o efeito que é a causa dos problemas sociais e econômicos do Brasil, pois se manifesta quando já se estabeleceu o conflito ou já houve descumprimento de um direito. O Estado não pode se furtar a melhorar continuamente esses serviços, aplicando o remédio da boa governança judicial. É através da governança, assim afirma, que podemos direcionar os órgãos do sistema de justiça à consecução de suas prioridades e planos estratégicos que alcance os macros desafios que precisam ser enfrentados com transparência, com economia, sobretudo dando ao cidadão a oportunidade de uma forma da boa distribuição da justiça, de uma gestão em que se efetive os grandes desafios em favor da cidadania. Quero também afirmar que o aperfeiçoamento do sistema de gestão, o incentivo à composição não litigiosa através da conciliação e da mediação, são instrumentos para o imenso desafio, que é o de aperfeiçoar o sistema de justiça no pós-pandemia. Esta pandemia, e especialmente o pós-pandemia, representam oportunidades para reunirmos com responsabilidade todas as soluções disponíveis para o devido enfrentamento dos conflitos que porventura resultarem desta calamidade sanitária. O judiciário, pós-pandemia, não será o mesmo. Sofremos profundas transformações como agentes políticos, magistrados, cidadãos, cidadãs, indivíduos. E é com esse olhar, com essa visão, transformado e renovado, que iremos enfrentar o futuro. Iremos, sim, enfrentar o futuro de mãos dadas, magistratura e cidadania, em favor de todos, com mais amor, com mais fé, com mais esperança. Tudo passa. Vamos vencer essa crise epidêmica. Vamos vencer a Covid. Vamos enfrentar com muito amor, com muita união, as dificuldades, porque tudo passa. Só não passa a misericórdia de Deus. Finalizo estas breves palavras, congratulando-me com todos os que estão presentes de forma presencial ou mesmo de forma virtual, na certeza de que este encontro alcançará o sucesso pleno, seja pelo brilhantismo dos palestrantes, pelo alto nível de comprometimento de todos que participam deste grande encontro, contribuindo para a consolidação do Estado democrático de direito, imprescindível para a democracia e o pleno e efetivo exercício da cidadania. Posso afirmar, com certeza, tenho fé na justiça, tenho fé na magistratura brasileira, tenho fé nos poderes constituídos da República. Que Deus nos ilumine, abençoando sempre a todos
e a todas. De mãos dadas, magistratura, instituições democráticas, Ordem dos Advogados do Brasil e cidadania. Vamos ao trabalho, vamos ao crescimento, saúde plena, Deus no comando. Obrigado a todos e a todas, sucesso neste encontro. Brasil em primeiro lugar, cidadania e efetivo exercício dos nossos direitos para todos. Obrigado. Gostaríamos de registrar e convidar para integrar a mesa o Dr. Fábio Nogueira, que é presidente da ATRICOM, Associação dos Tribunais de Contas do Brasil. Senhoras e senhores, estaremos neste momento cumprindo a programação deste segundo Fórum de Governança do Poder Judiciário, palestra de abertura com o tema Preâmbulo da Governança. O ministro Augusto Nardes exerce o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União desde o dia 20 de setembro de 2005, cumprindo a Constituição Federal e as leis da nação, notadamente no que diz respeito à fiscalização e ao controle externo dos recursos públicos de competência da União. Formação em administração, com cursos de pós-graduação e mestrado em Genebra, Suíça, em estratégia do desenvolvimento. É egresso do Parlamento e presidiu a Casa no biênio 2013-2014. Esteve à frente da OLACEFS, na primeira vez em que o Brasil exerceu a presidência da organização, criada há mais de 50 anos para congregar as entidades de fiscalização superior da América Latina e do Caribe. Ainda lançou a tese da governança em 2012-2013, escrevendo os livros Governança Pública, o Desafio do Brasil e Da Governança à Esperança, e futuramente se tornando embaixador da Rede Governança Brasil RGB. Com a palavra, senhoras e senhores, excelentíssimo senhor ministro Augusto Nardes. Obrigado. Bom dia a todos. Satisfação iniciarmos 2022 falando de governança, buscando caminhos para a nação brasileira, para a América Latina. Estamos muito felizes, doutor Fernando Siqueira, pela sua liderança. Realmente a governança fala em 3 palavras-chave: liderança, estratégia e controle. E Vossa Excelência, ao tomar essa atitude, mesmo no final da sua gestão, de deixar a semente da governança aqui no Judiciário do Nordeste, é uma demonstração de perseverança e de que não podemos jamais perder a esperança. Até rima bem, perseverança com esperança. Por isso que eu coloquei no meu segundo livro, Da Governança à Esperança. Porque quando a gente perde a esperança, a vida perde o sentido. Então, doutor Fernando Siqueira, eu vi um vídeo da sua gestão, brilhante atuação. Fiquei bastante impressionado com a sua perspicácia e também com a sua capacidade de recuperação, sempre fazendo trabalho em conjunto com o seu time, né? Com a diretora-geral Márcia, e que agora o Lima vai dar sequência, que é o seu substituto. Mostra, portanto, que o caminho está sendo bem trilhado, não somente pelas equipes que carregam o piano, mas especialmente pela liderança que teremos agora através do futuro presidente, que é o Figueiredo, né? O Luiz, que não está presente, mas o Luiz Carlos Figueiredo, que vai ser o seu sucessor. Mostra, portanto, que está todo o time empenhado. Eu vendo aqui o doutor Honório, vendo aqui
não somente o doutor Honório, mas também a desembargadora Deise, né, que está junto nesse momento aqui participando, com o Adalberto, que é o diretor da escola, e também com o Ed, e também com o Guimarães, enfim, é um time todo que está trabalhando junto. Isso mostra entrosamento, integração, e certamente com o aval da doutora Zulene, que sem a doutora Zulene estar junto, as coisas não andam, né, doutor Fernando Sequeira? Então, a gente fica feliz de que a gente possa ver esse time trabalhando para uma transformação, uma agilização do judiciário de Pernambuco e do Brasil, porque a partir da boa prática que aqui está sendo estabelecida, os demais tribunais do Brasil vão continuar caminhando. Por isso, a nossa satisfação, e eu quero destacar a presença do desembargador Arthur, que representa aqui de Minas Gerais. Foi lá que nós começamos, com um projeto lapidar, hoje à tarde ele vai falar. É um exemplo fantástico que Minas Gerais toma como decisão de melhorar a governança, de fazer as coisas andar dentro do Estado, depois de uma catástrofe que aconteceu em Minas Gerais, praticamente o judiciário está reerguendo Minas Gerais com uma grande negociação. Por isso, eu estou muito feliz de poder estar aqui acompanhado do nosso amigo Felipe Córdoba, da Colômbia. A Colômbia é um dos países que se destaca hoje na América, passou a Argentina em termos de economia, é um país que eu já estive várias vezes, nós precisamos nos aproximar mais da Colômbia, e recentemente eu estive num congresso de todos os tribunais da América Latina em Cartagena, e fiquei impressionado com o trabalho do doutor Felipe Córdoba, que está aqui, que vai falar depois, já que ele também é um especialista em governança, e nós já implantamos na Argentina a governança, e agora ele vai liderar o movimento, já está liderando, fazendo uma grande gestão como controlador da Colômbia. Ele vai trazer algumas experiências do que ele está fazendo lá, para a gente trocar boas práticas. Nós começamos tudo isso, doutor Fernando Sequeira, exatamente no intuito de trocar boas práticas. Quando eu assumi a presidência do Tribunal de Contas, em 2012, a doutora Tereza Doerê, que está aqui, uma grande conselheira nossa, uma grande liderança nossa, juntamente com o Fábio Nogueira, nós começamos a perseverar que tínhamos que trocar boas práticas com as nações mais desenvolvidas do planeta. E juntamente com a Tricom, com a liderança dos tribunais de contas do Brasil, começamos a fazer essa troca e fizemos um acordo de cooperação com a OCDE. A OCDE são os 37 países mais desenvolvidos do planeta. E buscamos na Alemanha, na Holanda, na França, nas nações mais desenvolvidas dos Estados Unidos, troca de boas práticas com o Japão. Eu fui a Paris e fiz um acordo com a OCDE. Agora o Brasil está avançando na questão da OCDE, mas nós avançamos tecnicamente, pagamos 800 mil euros na época para buscar as melhores práticas do planeta para implantar no Tribunal de Contas da União. 2013 e 2014 fizemos isso. Mudamos 500 auditores de posições e implantamos a governança. E eu fico feliz hoje de estar aqui com um time como o Flávio Feitosa, que é o nosso vice-presidente, com a Vládia, que é da rede, com o Andriotti, com a Renata, enfim, um time dentro da Rede Governança Brasil, que hoje cresceu muito. Então, eu vou contar rapidamente o histórico do que nós estamos fazendo para transformar a nação. O nosso projeto não é a favor de um partido, o partido de centro, esquerda e direita. Nós queremos um projeto de nação, um projeto que a gente possa pensar com a sociedade, com pessoas experientes, como estamos aqui hoje nessa mesa e nesse plenário, de pessoas capacitadas que podem contribuir para a nação brasileira. Então, por isso, nós implantamos no TCU. E eu vou mostrar para vocês, começo a mostrar alguns indicadores e essa trajetória desse projeto para a nação brasileira, que é para que daqui a 4 anos ou 8 anos, ou ainda neste governo, a gente possa ver todas as ferramentas de governança sendo implantadas. Vamos ver se eu consigo começar aqui a exposição para vocês dar. Eu vou fazer a exposição
muito mais para dar uma coerência e um sentido global de toda a nossa trajetória que estamos implantando. Aí vocês podem ver a trajetória do nosso trabalho na presidência do TCU, que eu acabo de falar. Eu resolvi planejar em 2012, 11, 12, todo um projeto para transformar o tribunal num grande orientador de políticas públicas do país. Porque nós somos os peritos da nação, conforme a Constituição. Cabe ao TCU ver a eficiência e eficácia, não somente a conformidade, a legalidade dos atos, mas ver se realmente está tendo eficiência e eficácia. Então, nós criamos indicadores de governança, que este é o grande dado e novidade para a nação brasileira, que ainda a imprensa nacional não percebeu o que está sendo feito no país. Não percebeu. Porque muitas vezes a imprensa ela se preocupa muito mais em fazer o sensacionalismo e de buscar notícias negativas que notícias positivas. E nós estamos trabalhando silenciosamente, como os mineiros fazem, meu caro Arthur. Estamos trabalhando silenciosamente e nós vamos mostrar os indicadores que foram a criação desses indicadores em 2014, que eu propus para a nossa equipe. Nós temos lá mais de 2.000 funcionários, todos muito preparados, que começamos a avaliar toda a administração pública brasileira. E para isso acontecer, então, nós trabalhamos um decreto em 2017, convenci Michel Temer e todo o seu time para implantar, através de um decreto, a governança e termos uma política nacional de governança na nação brasileira. E aí aprovamos, então, o decreto, e já foi um projeto de lei para o Congresso Nacional, que já foi aprovado em algumas instâncias, que deve ser aprovado esse ano de forma definitiva, para termos uma política nacional de governança. E, posteriormente, veio a criação da rede de governança, que está aqui bem representada por alguns dos nossos especialistas, e entre eles está a Tatiana, que vem de Minas Gerais, que é uma guerreira nossa, e que ajudou a organizar o primeiro fórum, juntamente com o nosso presidente lá e com o Arthur, que está aqui, que, portanto, estão dando sequência a esse trabalho maravilhoso para a gente plantar. Mas antes disso, é claro que nós tivemos com o Toffoli. O Toffoli assistiu uma palestra minha em 2000 na sua posse, na sua gestão, lá no tribunal, fizemos e o atual presidente Fux criou um comitê de governança dentro do judiciário todo para implantar. Então, nós estamos trabalhando em conjunto, inclusive o Flávio Feitosa trabalha, que está aqui, no Conselho Nacional de Justiça. Portanto, é um trabalho feito com profissionais na busca de um caminho para o país. Eu faço essa primeira exposição para passar a mostrar essa jornada, toda essa caminhada. Aí está a foto do decreto sendo assinado em 2017, nós começamos em 2012, praticamente 10 anos já de trabalho. Aí estão todas as lideranças assinando o decreto em 2017. Depois eu convenço, numa reunião que tive com o presidente Bolsonaro e o vice-presidente, para reeditar o decreto. Então já temos uma política nacional de governança em várias áreas. E os desafios para o desenvolvimento da nação é passar confiança, credibilidade. Quem passa confiança e credibilidade quando tem uma estrutura e tem ferramentas que possam ser oferecidas para investidores de um país. Investir, ter certeza que vai ter retorno dos seus investimentos. Então, os desafios do desenvolvimento. Eu montei esse projeto que eu estou mostrando de forma muito simplória para os senhores, de como é que podemos encontrar o desenvolvimento. Com alguns princípios básicos, que é a lei da responsabilidade fiscal, que é muito importante, com a educação, que é a base de tudo, com a pesquisa e a inovação, que pode transformar as nações. Eu tive a oportunidade de morar no Japão, e o Japão se transformou através da tecnologia, da inovação, e hoje continua sendo um país líder em nível mundial. Claro que avançou a China, mas o Japão se consolida sempre entre os 3 melhores países do planeta, porque tem muita tecnologia, sendo um país pequeno, 300 e poucos mil quilômetros quadrados, do tamanho do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas, no entanto, tem know-how, tem tecnologia e inovação, o que dá condições. Melhorar a nossa infraestrutura. Recentemente, os republicanos e os democratas fizeram um acordo, que nós não tivemos capacidade de fazer ainda. Alertei o presidente Bolsonaro, alertei o Pacheco há pouco tempo, alertei o presidente da Câmara. Vocês têm que sentar,
tem que dialogar. Se os americanos liberaram 1 trilhão para fazer infraestrutura e recuperar a pandemia, como é que nós não podemos fazer isso? Democratas, republicanos sentaram em torno de uma mesa e acertaram. Os japoneses estão gastando 200% do PIB para investimentos para recuperar a pandemia. Falei isso para o presidente da República, falei para o presidente do Senado, que nós temos que ter essa capacidade de diálogo e de buscar caminhos em conjunto com as instituições do país, porque chega um momento que as instituições elas são fundamentais para fortalecer. E se tem uma boa governança, as instituições se transformam em interesse coletivo e não somente individual, corporativista de uma instituição, mas no interesse maior da nação. Então, é necessário ter essa noção de que as prioridades são estabelecidas pela boa governança. E quando tem boa governança, você fica atendendo perfumaria, resolvendo as pequenas coisas, e as prioridades não são atendidas. E isso que acontece na nação brasileira, no município, no Estado e na União. Quais são as prioridades da nação? Quais é o planejamento estratégico da nação para cada setor? Onde estão as prioridades sendo estabelecidas para que o recurso público seja direcionado para a educação, para a infraestrutura, para que a gente possa ter uma racionalização no gasto público como um todo? Estamos chegando a 80% de despesas com funcionários públicos, que são fundamentais, mas tem necessidade de nós termos toda uma estrutura que gasta praticamente todo o PIB, ou vão fortalecer as questões que são fundamentais? E os municípios vão ter gente mais preparada e com mais tecnologia para atender o que é essencial da população e não gastar todo o dinheiro que arrecadamos com a estrutura pesada. É o momento de discutir isso, exatamente agora que teremos a campanha política. Para onde vamos? O que queremos ser como nação? Então, perguntas como essa, de certa forma, estão induzidas neste quadro, que a governança é que pode permear tudo isso para poder entregar uma boa saúde, uma boa educação e priorizar os temas da nação. Mas isso tem que ser discutido pelos partidos políticos e não se discute em relação à eleição que teremos agora o ano que vem, aliás, esse ano, qual é o projeto de nação? Se discute a pessoa A, B ou C. Sem projeto de nação, nós não vamos caminhar para termos uma perseverança no crescimento e no desenvolvimento do país. Temos que ter projeto de nação. Temos que ter projeto de Estado independente de política partidária, independente de nomes que podem se projetar de forma individual, mas não de forma coletiva, com o interesse maior da nação sendo colocado como prioridade. Então, é isso que vai nos dar condições de desenvolver a nação. Por isso que eu passo a apresentar alguns indicadores mostrando que é necessário termos um crescimento com estabilidade. Aí eu mostro esse quadro, 2015, 16. Eu fui, felizmente ou infelizmente, relator das chamadas pedaladas, que é um tema difícil de falar exatamente nesse momento político tenso que teremos, mas foi um voto técnico, 40 auditores. Vejam só, o fato de não termos uma estabilidade na nação, nós perdemos um crescimento de 6,8% do PIB, e agora com a pandemia mais 4%. Portanto, estamos com 11% do PIB de queda. Mostra o quê? Como a gente vai melhorar a governança se nós não temos estabilidade econômica? Tenho procurado falar com o Paulo Guedes, falar com os ministros, para que a gente possa ter uma estabilidade, que a nação possa se desenvolver com confiança, mas com projetos de médio e de longo prazo. E por isso nós temos que parar com voo de galinha. Eu mostro isso aqui exatamente para que vocês tenham noção. Nós temos que ter voo de águia, de drone, enxergar a nação como um todo e em cima dos temas centrais que a nação precisa discutir, em cima de projeto de Estado, de boa governança. É isso que a gente está tentando abrir um debate através da Rede Governança Brasil. E por isso que nós queremos indicadores. Aí eu já começo a mostrar a objetividade do nosso trabalho. Se você não avalia
não monitora, que são princípios da governança, liderança, como o Fernando Sequeira está fazendo aqui hoje, estratégia, controle. Mas se você não avalia e não monitora as regras da governança, é avaliar e monitorar. Como avaliar e monitorar 15 milhões de funcionários entre Estado, município e União? Se você não tem regras mínimas de governança, se não tem governança de pessoas, se não tem governança de tecnologia, se não tem planejamento estratégico, os indicadores mostram isso que está acontecendo. Mas o fato de nós termos começado esse trabalho em 2013 e 2014 já mostra, conforme esses indicadores, uma mudança no país. De forma silenciosa, nós estamos fazendo, doutora Zulene, uma mudança na nação. E os senhores estão hoje liderando esse movimento aqui no estado de Pernambuco. Por isso a importância da equipe atual estar presente pela sua diretora e a equipe futura que tive rapidamente condições de conhecer há pouco aqui algumas lideranças, como o futuro diretor, para darmos continuidade nesse projeto que está sendo iniciado, para que a gente possa ter esses indicadores que eu estou mostrando. Aí vocês estão vendo, esses indicadores são em cima de 3 temas, aliás, 5 temas que eu considerei, e o tribunal considerou, a nosso time técnico, decorrente desse acordo com a OCDE, importante, governança de pessoas. Sem pessoas você não transforma. Governança de tecnologia, governança de contratações, aonde que dá o desvio, aonde acontecem as compras irregulares. Então nós temos governança disso, de contratações, governança financeira, governança organizacional de cada instituição, de cada ministério. Pois o que eu estou mostrando aqui para os senhores são 384 ministérios e estatais que hoje nós acompanhamos a governança. Nunca tinha sido feito isso no Brasil. Nunca. Não se sabe para onde que vai o dinheiro, não se sabe como é que está sendo aplicado o dinheiro. Esses dias eu falei com uma pessoa em São Paulo, me disse, pois é, eu estudei na fundação lá de São Paulo, a universidade mais importante de São Paulo, a USP, e fiquei sabendo que não tinha governança financeira. Poxa, a melhor universidade do Brasil não tem uma boa governança financeira. E as nossas universidades, eu estou relatando nossas universidades agora, estou fazendo auditoria nas nossas universidades, muitas delas não têm governança, e nem sabem o que é governança. Muitas delas se transformaram num interesse corporativo e sem visar o interesse de treinamento, de preparação das pessoas para o mercado. Para onde vamos como nação? Temos que melhorar nossas universidades. Temos que melhorar. E aí vocês podem ver os indicadores. Eu sei que não dá para enxergar todos, mas eu vou fazer aqui somente uma leitura desses indicadores para que os senhores possam ter uma percepção do nosso trabalho. Em relação à comparação de 2018 e 2021, vocês podem ver que o vermelho está bem menor já em 2021. O verde e o amarelo é quando tem uma posição intermediária, o amarelo melhor que o vermelho. E o verde já se aperfeiçoando. Isso nós estamos fazendo em todas as instituições públicas brasileiras. Eu vou mostrar esse comparativo. E aí vem um tema que é muito importante, que eu vou citar um exemplo aqui de Pernambuco, Maranhão e Ceará. 4 refinarias ao mesmo tempo, com o PERJ junto. 4 refinarias ao mesmo tempo. Foram mais de 150 bilhões de prejuízo. Poderíamos ter concentrado, primeira refinaria aqui, Abreu Lima, em Pernambuco, feito uma boa avaliação de risco e concentrado em fazer esta, para depois fazer a do Ceará e do Maranhão. Começaram tudo junto, sem avaliação de risco. Petrobras, maior empresa do Brasil, prejuízo de mais de 100 bilhões que nós constatamos no Tribunal de Contas da União. Praticamente quebrou a Petrobras, por falta de avaliação de risco. Então, gerência de risco é muito importante na tomada de decisão em qualquer instituição, em qualquer posição que tem que ser feito esse trabalho. Mas não somente organizar, mas executar a organização. Por isso, esse trabalho que está sendo iniciado aqui, que já teve um foco de uma gestão de uma pessoa dedicada, como o Fernando Sequeira, que se empenhou ao máximo, que fez uma série de transformações,
para ficar como legado para a gestão seguinte e ter a continuidade e a ser aperfeiçoado no longo do tempo. Então, a organização executa o processo de gestão e tem que ter continuidade do negócio. O negócio aqui é o judiciário. O judiciário tem que prestar serviço para a sociedade. Então, aí eu estou mostrando como gerir os riscos de qualquer instituição. Nós temos um manual disso no Tribunal de Contas, decorrente desse acordo que fizemos com o CDE. Então, aí o comparativo entre 2018 de indicadores calculados, e assim nós vamos calculando item por item e tentando mostrar esse caminho. E hoje nós temos aqui esses dados seguintes, toda a vida de toda a administração pública brasileira, calculada por indicadores de governança pública organizacional, mostrando aonde está sendo aperfeiçoado e aonde estão os gargalos. Agora que nós estamos fazendo, doutor Fernando Sequeira, eu estou chamando os ministros de estados para uma reunião com eles, e eles mostram quais são as dificuldades e nós mostramos aonde eles vão ter problemas em termos de comportamento ético, desvio, fraudes, porque eles não melhoraram a boa governança de tecnologia. E nós temos, com as secretarias especializadas, que em 2013 criamos, hoje nós temos 25 secretarias especializadas, nós mostramos aonde que estão os prováveis erros e os eventuais fraudes que poderão acontecer. Então, a gente faz a comparação, conforme eu estou mostrando aí, 2018, quando está mais próximo do vermelho, conforme esses gráficos estão mostrando, a situação tende a piorar. Isso em relação à gestão de pessoas, a gestão de contratações, a gestão de tecnologia. Isso nós estamos fazendo em todo o Brasil. E aos poucos o Brasil está tomando conhecimento. E para poder aperfeiçoar esse trabalho, aí a comparação de alguns dados, nós então criamos a rede de governança que está dando suporte. E por uma sugestão aqui do nosso amigo Flávio Feitosa, nós criamos um prêmio de governança Brasil. E entregamos recentemente o prêmio das 12 melhores instituições públicas do Brasil. Foi um sucesso, já é o segundo ano que nós estamos buscando esses dados do Tribunal de Contas da União. E agora queremos fazer, doutor Fernando Sequeira, com todos os municípios do Brasil, governança dos municípios. Aí o trabalho do nosso líder aqui da Tricom, dos Tribunais de Contas dos Estados, o Fábio, que fez uma excelente gestão, tem sido muito importante para nos dar respaldo e apoio, e agora com a sequência da gestão do novo presidente, do novo diretor do Instituto Rui Barbosa, nós estamos dando sequência a esse trabalho. Então, a governança organizacional é muito importante. Você ter governança de pessoas, ter governança organizacional e ver se exatamente estão sendo executados esses dados. Então, aí nós fizemos uma comparação. Eu estou trazendo os dados hoje aqui somente do Judiciário, porque eu estou numa casa do Judiciário. 2018 e 2021, vocês podem verificar as diferenças. Eu não vou entrar em detalhes muito, porque isso vai ficar com a equipe. Hoje à tarde vai ser destrinchado esses dados com o meu amigo Flávio Feitosa, com o Andreotti, com a Tatiana, com a Vládia e com o Arthur, que está aqui, com todo o time de Minas Gerais que está implantando esse trabalho. Por isso, doutora Catarina, o seu empenho para fazer esse evento, assessorando o presidente Fernando Sequeira, não vai ficar em vão. A senhora, como jovem que é, vai deixar a sua semente para depois exercer o seu trabalho e ver que há uma evolução. Com isso, nós estamos retomando sempre a esperança no país. Por isso, Catarina, eu fico muito feliz em conhecer e me falava o doutor Fernando Sequeira do seu empenho para que esse encontro pudesse acontecer. Eu fico feliz também de ver que essa governança organizacional pode ser transmitida para os demais tribunais da região Nordeste. E agora eu fiquei feliz porque o presidente Fernando Sequeira já nos convidou para estarmos no Rio no dia 27, 28, quando teremos um grande encontro com o novo presidente do Paraná, para que a gente possa, juntamente com o colegiado de tribunais de justiça, implantar a tese da governança em todo o judiciário, um ajudando o outro. Nós vamos aprender muito com os senhores, como nós esperamos poder transmitir um pouco da nossa experiência para os tribunais de justiça e assim a gente avançar. E como a governança pode aprimorar
esses resultados para a sociedade? Esse é o grande questionamento. Aí eu estabeleço 5 medidas, que estou trabalhando muito para, nesse governo, a gente avançar. O atual presidente, ele aceitou a tese da governança. Teve algumas dificuldades, mas a gente, independente de quem seja o presidente da República, independente do governante, nós, Tribunal de Contas, nós temos que proteger o erário. Nós temos que estar ali para orientar. As decisões serão sempre do líder maior, mas nós temos que dar caminho. Então, um centro de governo eu considero fundamental. Sem um bom centro de governo, sem uma boa avaliação de risco de times que possam assessorar um presidente da República, ou um governador, ou até um presidente de um tribunal, você toma decisões equivocadas. Como tomar as decisões corretas? Então tem que ter a estruturação do centro de governo. Está quase praticamente estabelecido o centro de governo do país. Eu já fiz mais de 10 reuniões com os ministérios para que a gente possa estabelecer um centro de governo. E aí vem, por que a Colômbia? Por que nós temos que estar junto da Argentina, Colômbia e demais países? Meus amigos, boa parte da criminalidade é tráfico de droga. Melhorar a governança de fronteira. Falei com o general Heleno, falei com o Itigói, que era o general anterior, falei com os ministérios, temos que ter uma boa política de governança de fronteira. Mandei fazer auditorias nessas áreas. Nós temos que ter uma boa política de governança de fronteira em relação à segurança, porque é através da droga que entra toda a contaminação do tecido social. E hoje a Colômbia é um dos países que mais cresce, mais desenvolve. Nós temos que estar juntos, irmanados, porque o doutor Felipe Córdoba, que está aqui, é uma das lideranças jovens que a Colômbia está oferecendo para trabalhar conosco. E eu fiquei encantado, fiquei entusiasmado com o seu trabalho na controladoria. Por isso, quando o doutor Fernando Sequeira nos disse que faria esse encontro, e eu estava na Colômbia, eu lembrei, vamos levar o nosso amigo e vamos estreitar essa relação. Porque a Colômbia, na América Central, é muito importante. A Colômbia está sendo muito importante, e o Brasil também, agora, para socorrer as pessoas refugiadas da Venezuela. São 5 milhões que saíram da Venezuela à busca de emprego. Como nós podemos fazer um trabalho de solidariedade entre os países quando acontece uma crise, como acontece nas nações vizinhas? E qual é a liderança que nós, Brasil, que somos o maior país do continente, podemos exercer de forma irmanada, integrada, de solidariedade com os demais países fronteiriços? E como a Colômbia, que é um país que cresce e se desenvolve, pode trabalhar em conjunto conosco? Então, esse tipo de parceria, de aproximação são importantes para que a gente possa se unir na educação, na tecnologia. Nessa reunião e nessa vinda do doutor Felipe aqui, nós que já somos instituições bastante estruturado, o tribunal, somamos, porque eles estão hoje com uma tecnologia muito avançada para fazer auditorias no seu país de forma virtual, de forma avançada, e que estamos trocando informações, um auxilia o outro. Certamente nós vamos auxiliar algumas coisas e eles nos auxiliam em outro. Ter esse diálogo, ter essa capacidade de diálogo, para que a gente possa unir. Então, a governança é muito importante, e uma articulação entre os entes federativos. Por isso, a atitude do doutor Fernando Sequeira, quando viu, na nossa fala, lá em Minas Gerais, e imediatamente o doutor Arthur, que está aqui, o desembargador, e o nosso líder maior lá de Minas Gerais, o atual presidente, começaram a estabelecer essa parceria e esse diálogo que estamos fazendo aqui hoje. Isso é demonstração de humildade, de parceria, de fraternidade, não só as palavras bonitas, vamos fazer na prática. É o que estamos fazendo. Então, para que a gente possa ter os indicadores, para que a gente possa melhorar a gestão dos controles internos, que a gente possa melhorar a governança como um todo, na nação brasileira, a gente tem que ter esse tipo de diálogo. Por isso que nós criamos esses manuais, que estão à disposição. Se alguém quiser anotar, esses manuais estão à disposição do tribunal. Esse é resultado
de 5 manuais que criamos juntamente com a nossa comunidade da OCDE. Então, agora estamos trabalhando uma cartilha para os prefeitos, que estamos dando mentorias, e aí nós estamos já indo para a finalização da minha fala, porque agora vai falar depois do doutor Felipe Córdoba, a Rede Governança Brasil, que está aqui muito bem representada pelo Flávio Feitosa, pelo Andreotti, pela Renata e também pelos nossos amigos que estarão hoje à tarde falando, como a Tatiana. E aí, juntamente com o doutor Arthur, o que o plano de ação de um comitê especializado somente no judiciário estabeleceu de trabalharmos em conjunto? Aí estão os pontos. Induzir uma mudança cultural no sistema de justiça, hoje à tarde vocês vão falar isso, promover a atuação em rede colaborativa dos órgãos do sistema de justiça, fomentar a governança colaborativa entre os órgãos do sistema de justiça por meio da disseminação de boas práticas. É o que nós estamos fazendo entre Minas Gerais e Pernambuco, e vamos somar com mais estados, e lá no Rio de Janeiro vamos propor isto, exatamente, doutor Arthur e doutor Fernando Sequeira, para que a gente possa avançar. Com isso, eu encerro trazendo a nossa ideia da esperança. Como estabelecer esperança, especialmente nesse ano que vamos ter eleição. Esperança se traz quando você cria uma escala de valorização de temas que são centrais de uma instituição, entre elas. A própria esperança é o sentido da gente continuar trabalhando e saber o que vamos fazer em cada situação. Mas para isso acontecer tem que ter o desenvolvimento, mas para ter o desenvolvimento nós temos que ter inovação. E sem inovação, você não avalia os riscos, e sem risco você não toma a decisão correta. E aí, para isso ter tudo acontecendo, você tem que transmitir a confiança. Mas a confiança só se estabelece com uma boa governança. Por isso, nós escrevemos o livro da Governança à Esperança, para nós não perdermos a fé, nem a crença de que podemos transformar a nação brasileira. Parabéns, doutor Fernando Sequeira, o senhor e seu time, porque o senhor está deixando já no final da sua gestão um trabalho delegado para que o futuro presidente Luiz Carlos Figueiredo possa dar continuidade com seu time e esse seu legado fazer com que haja um crescimento da instituição. Que a gente possa fazer isso em todo o judiciário, não somente do Nordeste, mas do Brasil, porque se nós acelerarmos o judiciário, se melhorarmos o judiciário e aperfeiçoarmos as instituições públicas do país, nós estamos melhorando a governança e a confiança nos investimentos. Muito obrigado e um abraço a todos. Agradecemos ao ministro Augusto Nardes e, por oportuno, queremos registrar a presença do desembargador Olímpio José Passos Galvão e do desembargador Hilo de Almeida Souza, membros do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. E também ratificar aqui a presença da doutora Germana Laureano, procuradora-geral do Ministério Público de Contas. Senhoras e senhores, na sequência da programação de abertura, ouviremos a palestra Experiência Internacional, a Governança no Judiciário e o Desafio na América Latina. Dr. Felipe Córdoba é servidor público colombiano que atua no país pela base de sua organização político-administrativa. Iniciou sua vida pública como secretário de governo em sua terra natal, Pereira, sendo posteriormente prefeito responsável e diretor do gabinete do governo de Risaralda. Na Colômbia, é notariamente conhecido como homem de regiões, formado em relações internacionais e governo pela Universidade Externado da Colômbia. Foi diretor executivo da Federação Nacional de Departamentos e, nessa mesma entidade, atuou como diretor do Programa de Combate ao Contrabando. Além disso, é especialista em alta direção pela Universidade Livre de Pereira e mestre em ação política.
fortalecimento institucional e participação cidadã no Estado de Direito pela Universidade Rei Juan Carlos de Madrid, Espanha. Atuou como diretor de extensão social do programa Colômbia Jovem da Presidência da República, que tinha ética pública entre seus eixos transversais. É conhecido por sua atuação ímpar na Controladoria Geral da República, primeiro como delegado para a participação cidadã e depois como vice-controladoria geral e controladoria responsável. Assumiu também o cargo de auditor-geral da República e tem lançado as bases para o que seria um novo sistema de controle fiscal. Seu projeto, nesse sentido, é a espinha dorsal das propostas no Congresso da República de Colômbia. Com a palavra para a sua palestra, Dr. Felipe Córdoba, Controlador-Geral da República da Colômbia. Bueno, muy buenos días para todos ustedes. Quiero saludar especialmente al honorable juez, el doctor Fernando Sequeira Norberto dos Santos, nuestro presidente del Tribunal de Justicia de Pernambuco, y nuestra querida y señora esposa, nuestra Procuradora General de Pernambuco, quien hoy nos acompaña, a su excelencia, el doctor Augusto Nardes, ministro del Tribunal Federal de Cuentas y embajador de la Red de Gobernanza de Brasil, y agradecerle por la invitación que nos ha hecho el día de hoy a esta maravillosa ciudad aquí en Recife, capital de Pernambuco. Al señor presidente del Tribunal Regional Electoral de Pernambuco, André Oliveira da Silva Guimanares, muchas gracias por recibirnos. Al honorable juez Edson Ulises de Melo, presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Sergipe en modalidad de virtual. Al excelentísimo señor Alberto de Oliveira Melo, director general de la Escuela Judicial de Pernambuco, a su excelencia Flavio Feitosa Costa, coordinador de la Gobernanza de Tecnología de la Información del Consejo Nacional de Justicia y vicepresidente de la Red de Gobernanza de Brasil, al juez José Arturo de Carvalho Pereira, superintendente adjunto de la Superintendencia Administrativa del Tribunal de Justicia de Minas Gerais, a la jueza, la doctora Daisy María de Andrade Costa Pereira, a la doctora Tatiana Carmaro, asesora técnica especializada de la presidenta del Tribunal de Justicia de Minas Gerais, al doctor Fabio, presidente de los tribunales de cuentas de la Unión como tal, a las señoras y señores que hoy nos acompañan, a todos ustedes. Es para mí un honor poder acompañarlos la mañana de hoy en la ciudad de Recife. Nos sentimos muy contentos en poder estar con ustedes y con efectivamente, querido Augusto, poder acompañarlos en este proyecto tan bonito, en donde esperamos poder no solamente incorporar en Colombia, sino en toda Latinoamérica, una red de gobernanza que definitivamente pueda alimentar los corazones y fortalecer a todos nuestros ciudadanos para que de esta manera mejoremos y ayudemos a tener una Latinoamérica fortalecida en la eficiencia, en la lucha contra la corrupción, en la búsqueda de los mejores indicadores para nuestra gente que tanto lo necesita en la lucha contra la pobreza, en la lucha contra todas esas necesidades básicas insatisfechas que tenemos. Por eso, para nosotros hoy, de acuerdo con los estándares de la OECD, pues
Una buena gobernanza pública es una condición fundamental de las democracias pluralistas. Recordemos que su aplicación pues, se hace efectiva en el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. Se trata de un instrumento básico para la adecuada formulación y la aplicación de las políticas públicas. En la estructura de la gobernanza se sobresalen 4 ejes fundamentales. 1, la efectividad y eficiencia en las instituciones de justicia. 2, la transparencia en la rendición de cuentas. El marco e instituciones de integridad y la lucha contra la corrupción. Y 4, la capacidad administrativa subnacional. Así, la buena gobernanza pública incorpora la noción de Estado abierto y de ella se desprende el concepto de gobernanza colaborativa. Para la OECD hay un Estado abierto solamente cuando de esa manera los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, de esa manera las instituciones públicas independientes y todos los niveles de gobierno trabajan sin perder independencia con el propósito de alcanzar estos objetivos de interés general. Esa sinergia sirve para promover la transparencia, la integridad, la rendición de cuentas, la participación de las partes interesadas en apoyo de la democracia y el crecimiento inclusivo. Por eso, en Colombia se han dado importantes iniciativas técnicas para materializar dichas premisas. Recientemente, el Consejo Nacional de Política Económica y Social expidió su documento 4070 de 2021, en el cual radica en la implementación de lineamientos básicos de política pública encaminados a consolidar y poner en marcha un modelo de Estado abierto que promueva la construcción de confianza entre actores de la institucionalidad pública y sociedad y articulación normativa institucional y mejore el relacionamiento entre el Estado y la ciudadanía. De allí se desprenden las siguientes líneas de acción básicas: fortalecer la garantía de acceso al derecho a la información pública que permita un diálogo transparente e informado entre la ciudadanía y el Estado. Sin información pública no tenemos nada. Desarrollar la cultura de integridad pública como elemento fundamental para hacer prevalecer el interés público sobre el privado. No tenemos nada si tenemos el acceso, pero no nos entregan la información. Consolidar la capacidad institucional de lucha contra la corrupción y la cultura de la legalidad para fortalecer la gestión pública y lograr el equilibrio entre expectativas ciudadanas y respuestas institucionales. Robustecer los procesos de corresponsabilidad entre actores para la generación de valores públicos y la resolución conjunta de problemas públicos. Impulsar iniciativas de innovación pública como una herramienta transversal, como consolidar procesos guiados hacia un Estado abierto. Por eso, la incorporación de tecnología es básica y fundamental como un Estado plurigenerador de este esquema tecnológico e incorporar vía tecnología a la ciudadanía en la toma de decisiones. Lo expuesto se compagina con los objetivos de desarrollo sostenible planteados como expectativas de mejora en la Agenda 2030, que trata Naciones Unidas justamente en el objetivo 16, paz, justicia e instituciones sólidas, que tiene estas metas sustanciales. Promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades. Dado que la gobernanza colaborativa requiere de instituciones eficientes, es necesario determinar las características de una institucionalidad sólida, actual y vigente,
De acuerdo con la academia, un régimen de gobernanza colaborativa requiere de compromisos basados en tipos de al menos durante 4 momentos: descubrimiento, definición, deliberación y determinación, en donde el descubrimiento pues consiste en identificar intereses compartidos, así como el análisis de la información relevante o significativa para establecer sus alcances. 2, en la etapa de definición, pues importante que se articulen los objetivos comunes, así como los criterios de abordaje. En la fase de deliberación se da la prelación a una comunicación franca y razonada, que requiere un examen reflexivo de los problemas y escuchar a las perspectivas de los demás, para así llegar a un juicio público sobre lo que representa el bien común. Y finalmente, la fase de determinación, en donde se establecen los productos sustantivos como acuerdos sobre temáticas o soluciones conjuntas a una problemática de procedimiento que consiste en concertar agendas de reunión y organización logística. Por eso, en Colombia existen los presupuestos esenciales consignados en nuestra Constitución política, en donde la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en principios de igualdad, de moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. Por eso, en aras de proteger el patrimonio público, en Colombia se reformuló una amplia medida en rol de lo que deben ejercer las entidades fiscalizadoras, específicamente la Contraloría General de la República. Allí tuvimos que dar un vuelco a lo que generó completamente nuestro sistema de control. Teníamos antes un modelo posterior y selectivo. Tuvimos que buscar, llamar a la prevención como uno de los pilares fundamentales para la buena gobernanza. Y fue allí que en ese gran cambio que necesitábamos para asumir esa buena gobernanza, pues ese acto legislativo 4 de 2019 nos ayudó efectivamente a que hoy, vía la prevención, lo que nosotros denominábamos antes, pues era más fácil o es más fácil que no se pierdan las cosas o llegar mucho antes para que no se pierdan que después cuando ya se han perdido. Y pues yo lo digo muy fácil. Nuestras abuelitas nos enseñaron que después de un ojo afuera no hay un Santa Lucía que valga, decimos en Colombia, o que después de un ojo afuera pues es muy difícil volverlo a meter o es imposible que lo metan de nuevo. Por ello es que la función preventiva es fundamental, pero no hay función preventiva sin el ciudadano. Y el ciudadano es el único que gracias a la tecnología del siglo XXI es el que nos puede animar a hacer el trabajo gracias a estos aparatos. Sin estos aparatos nosotros no podemos hacer el trabajo, pero entendiendo en que son herramientas dentro de las cuales nosotros tenemos que invitar al ciudadano a que nos cuenten qué es lo que les pasa en el día a día, qué es lo que están viviendo, sufriendo, cómo lo están haciendo, con fotos, con videos, con efectivamente pruebas de qué es lo que están haciendo en el día a día para que podamos actuar con rapidez, con prontitud, porque la queja más grande del ciudadano hoy es que nosotros nos demoramos 4 años, 5 años en llegar, en actuar, y cuando ya llegamos ya se ha perdido el recurso público. Por eso, efectivamente hoy con este nuevo modelo de control fiscal
No llegamos 4 años ni 5 años después, llegamos a tiempo. Y eso lo que ha hecho es que hayamos podido recuperar más de 5.000 millones de dólares a hoy, en solo un año. Antes, la Contraloría General de la República de Colombia recuperaba 170 millones de dólares al año. Hoy recuperamos más de 5.000 millones de dólares al año. Y eso gracias a la tecnología del siglo XXI. Hoy, gracias a que hacemos seguimiento en línea con tecnología del siglo XXI. ¿Qué significa la tecnología del siglo XXI? Pues la analítica avanzada, la inteligencia artificial, que hacemos seguimiento a las obras con lo que denominamos imágenes satelitales, videos de drones. Podemos efectivamente verificar en campo cómo va el avance. Y eso es buena gobernanza. Y eso efectivamente es lo que nos puede demostrar que hay esperanza de que las cosas se pueden hacer bien. Por eso lo que necesitamos es que los ciudadanos, la gente de bien, nos esté mostrando en el día a día qué es lo que está pasando en cada uno de los sitios, en cada una de sus zonas, para desde ese punto de vista poder actuar con rapidez y prontitud en cada uno de los sitios. Por eso el cambio constitucional que se realizó en Colombia es claro y clave. Un modelo hacia la prevención y no hacia el esquema posterior y selectivo que se tiene en muchos otros países. Nosotros llamamos la prevención la salida efectivamente hacia la buena gobernanza que debemos nosotros hoy ver efectivamente como ese buen modelo que hoy la OSD felicita además como uno de los modelos de réplica que debemos tener en los otros países para la verificación de los recursos públicos. Yo les quiero agradecer este espacio y quiero invitarlos a Colombia para que conozcan nuestro modelo y desde ese punto de vista puedan ustedes ver de primera mano cómo es que hemos podido cambiar desde ese punto de vista un modelo que antes no funcionaba a uno que hoy funciona con mucho cariño para nuestros colombianos. Muchas gracias. Senhoras e senhores, no final desta solenidade, gostaríamos de anunciar um momento de grande importância para este ato, que é a assinatura do protocolo de intenções de cooperação técnica que entre si celebram o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco e a Rede Governança Brasil, na forma como está no contrato, na cláusula. Constitui o presente objeto protocolo de intenções, a conjugação de esforços entre os partícipes destinado à futura cooperação mútua para o desenvolvimento de ações de fomento à adoção de programas de compliance e integridade por entidades e órgãos públicos. Assina, portanto, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Fernando Cerqueira Norberto dos Santos, e pela Rede Governança Brasil, Dr. Flávio Feitosa Costa, coordenador de governança e vice-presidente da Rede Governança Brasil.
você não fica com ele e eu fico junto. Não, tudo com a gente. Eu pego o livro e o quadro, tá aqui, um por um. Convidamos agora, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça para proceder à entrega de um brinde especial da Escola e do Tribunal de Justiça, excelentíssimo senhor ministro Augusto Nardes. Um quadro do artista pernambucano J. Borges e o livro dos 200 anos do Tribunal de Relação, de 200 anos de criação. Não. Pega o outro. E recebe também o brinde, o palestrante também, Dr. Carlos Felipe Córdoba Laharte, quadro de J. Borges, o livro dos 200 anos e o certificado de participação. Na programação da tarde, faremos as demais entregas dos certificados e também dos brindes do Tribunal e da Escola Judicial. Vamos pedir, portanto, neste momento, o excelentíssimo senhor presidente, senador Fernando Cerqueira, para as palavras de encerramento desta solenidade. Senhores e senhoras, tivemos assim a abertura do segundo Fórum Nacional sobre Governança Pública. Tivemos a apresentação feita não apenas pelo ministro Augusto Nardes, mas também pelo procurador, aliás, o controlador-geral, o ministro Felipe Córdoba. E participamos aqui com a Rede Governança Brasil, de todos esses momentos que vão nos proporcionar realmente conhecimento para que possamos avançar no trabalho de controle, no trabalho estratégico de realizar uma administração voltada à estrutura e à organização. À tarde nós teremos as palestras mais específicas, especializadas, mas neste momento eu só tenho a agradecer a todos os senhores a presença, a participação, a integração, especialmente a integração, a transparência que nós devemos ter no trato com a coisa pública e sempre com o nosso pensamento voltado para servir ao público, ao nosso cidadão. Então, senhores, eu só tenho a agradecer. Logo mais à tarde, às 14 horas, teremos a continuidade dos nossos trabalhos. Está encerrada
a nossa solenidade.